Lucas 14, verso 26. Se alguém vier a mim, disse Jesus, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher, que mais? A filhos, né? Mulher e filhos, a irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, ou seja, a si mesmo. Se você não se aborrecer, se você não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, a filhos, a irmãos e irmãs, e até você mesmo, não pode ser meu discípulo. Quem quer ser discípulo de Jesus? Ah, pastor, eu estou aborrecido, não quero mais servir a Deus. Foi o que ele disse? Quando você ouvir o evangelho ser pregado, se você não aborrecer a pai, a mãe, a filhos, a filhas, a mulher e a si mesmo, você nunca vai ser discípulo de Cristo. Quem foi que disse que servir a Cristo é para se agradar? Você serve a Deus, diga eu sirvo a Deus, com finalidades. Diga número um. Primeira finalidade é agradar a Cristo. Amém? Diga para o seu irmão, está lá em 2 Coríntios 5:9, que eu tenho que agradar a Cristo. Amém? Número 2, diga número 2. Eu sirvo a Deus com a finalidade de dia a dia obedecê-lo. Se eu não aprender a obedecer, primeiro agradar, depois obedecer. Eu não estou sendo discípulo de Cristo. Terceira coisa, o desejo da minha vida, quando eu sigo a Cristo, é conhecer a Cristo. Amém? Tem uns irmãos ontem que fizeram uma pergunta, ou foi anteontem, num grupo que eu participo de pastores. Eles queriam fazer uma enquete, eu até participei da enquete deles, em relação ao autoconhecimento. Eu disse para eles no grupo, eu disse, gente, eu não tenho que me preocupar em me conhecer, eu tenho que conhecer aquele que me conhece muito bem. Amém? Os caras com filosofias, com ideias sociológicas. Eu disse, gente, olha o que Paulo disse. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que eu não vou me conhecer? Sabe por quê? Quando eu penso que não, eu faço coisas que eu nem sabia que eu iria fazer, que eu nem acredito. Porque o meu caráter, o caráter humano, não tem nada de proveitoso. Então eu resumi dizendo a seguinte coisa: eu quero conhecer o caminho da verdade e da vida. Porque é no caminho que eu quero conhecer o meu verdadeiro eu em Cristo, e não o meu eu humano. Meu eu humano é tenebroso, é maligno. Eu quero conhecer o meu eu em Cristo. E é no caminho de Deus que eu conheço. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu conheço o meu eu em Cristo. Porque o meu eu no mundo não me interessa mais conhecer. Eu já sei do que eu fui capaz no passado. Não me interessa isso. Não quero saber. Eu quero saber como que eu posso ser em Cristo Jesus. Amém? Põe a mãozinha assim sobre a Bíblia. Diga, o desejo da minha vida é conhecer a Cristo. O privilégio é colocar a minha esperança nele. E a minha tarefa é andar como ele andou. E o segredo da vida é viver totalmente para ele, por ele. E mais, conhecendo que a finalidade das coisas não me importam mais, mas sim a finalidade da minha vocação, que agora é glorificar o meu Deus. Amém ou não amém? E é para isso que você tem, diga, você tem. Diga, você não é uma pessoa que não tem nada, você tem. O que foi que ele te deu? Ele se colocou como mestre, como aquele que ensina. Amém? Ele disse, sereis meus discípulos se verdadeiramente me obedecerdes. Amém? Você vai me conhecer, vai me obedecer e vai ser meu discípulo. Então, nós temos um mestre, nós temos um livro sagrado ou não temos? Quem mais que nós temos? O Espírito Santo, quem tem? Nós temos vestes mais puras do que a neve, mais alvas que a neve, sim ou não?
Nós temos o sangue do Cordeiro? Nós temos o sacrifício da cruz? Temos. E o que importa se nós temos tudo isso? Nada mais importa. Importa que a gente é rico na graça de Deus. Ai, pastor, eu não tenho nada. Você tem tudo isso e diz que não é nada. Pastor, está tão apertado. Meu irmão, tu tem tudo isso e está reclamando. Quando alguém disser para você que não tem nada, diga para ele, aponta para ele, você tem o que muita gente queria ter e não tem. O que o homem mais rico do mundo não tem. Você tem o Senhor Jesus. Amém? Agora repita com toda a força do seu coração. Irmão, aproveitar essa menina que sempre fala isso. Irmã, diga, a graça de Deus te basta. Amém? Então para que essa tristeza, angústia, não sei o que? Não, a graça de Deus te basta. Fica tranquilo. Amém? Pode sentar. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, a mãe, a mulher, a filhos e a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida. Então o evangelho não é satisfação, não é oba-oba, não é alegria. Evangelho é tudo isso que eu falei: agradar o Senhor, viver para agradar, dia a dia obedecer, conhecê-lo, colocar a esperança da fé nele, viver e andar como ele andou, viver totalmente para ele e por ele, e exaltar a vocação que é glorificar o Senhor Deus. Amém ou não amém? Ah, querido, depois que você sabe disso, aprenda também que você tem um mestre, tem um livro sagrado, tem vestes mais alvas que a neve, tem o sangue do Cordeiro, tem a presença do Espírito Santo, tem o sacrifício da cruz e tem outra coisa que você nem sabe. Você tem a logomarca de Deus. Qual é a logomarca de Deus? Quem sabe qual é a logomarca de Deus? A Bíblia diz em um só versículo que Deus é o quê? Deus é amor. Amém? Então, quando você tem o amor de Deus, você entende, porque as pessoas não entendem como você consegue amar o próximo, como você consegue abraçar pessoas que elas odeiam. Como você consegue perdoar tão fácil? É porque você carrega consigo o selo, a marca do amor de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, que nós poderíamos ter tantas coisas, mas não tendo amor nada seremos. Quem entende isso? Então, o amor de Deus é a logomarca. O princípio fundamental da presença de Deus em nós é o amor supremo. Um amor que jamais acaba. Não tem tempo ruim para quem tem o amor de Deus. O amor de Deus jamais acaba. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba e havendo profecia vão acabar, elas vão desaparecer. Havendo línguas cessarão, mas havendo ciência passará. Porque em parte o conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Irmãos, nós fomos gerados em um bom ventre. Quem crê assim? Nós fomos gerados no ventre do amor. Nós fomos concebidos literalmente por amor. Literalmente por amor. O relacionamento que nos fez sermos concebidos em Cristo é o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele vai dar o seu Filho para que Ele morra por nós e através de Cristo sejamos salvos. Amém? Agora, diga: Ele nos deu sua vida. Mais alto: Ele nos deu sua vida. Ele se entregou a si mesmo, a morte de cruz. Diga: Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu a sua paz,
Ele nos deu o seu exemplo. E Ele nos oferece a sua glória eterna. Quem quer? Quem crê que Jesus está vindo arrebatar a igreja? Então, irmão, tu recebeu vida. Diga, eu recebi vida. Recebi vida. Diga, vida. Eu recebi Cristo. Eu recebi o Espírito, a palavra, a paz, o exemplo. Mas se você não cuidar, você fica de fora da glória. Porque a glória de Deus, a glória eterna de Deus, é para aquele que entende que tem que ser no corpo de Cristo inamovível. Diga, inamovível. Pastor, o que é essa palavra tão bonita? Acho que eu vou botar o nome do meu filho, inamovível. É que você nem vai para a direita e nem para a esquerda. Ninguém, nada de fora movimenta você. Você é inamovível. Pastor, então sou parado? Não. Você se movimenta à vontade de Deus. E sempre quando andamos à vontade de Deus, andamos para o alvo, para a soberana vocação que é Cristo. Nós não vamos para a direita e nem para a esquerda, porque para lá só vão os caídos. Quem entende isso? Quem entende o Salmo 91? A profecia do salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua esquerda. Então nem vai para lá nem para lá, você vai para frente. Amém? Pastor, mas eu vou para trás? Não, porque lá em Hebreus 10 que quem recua não agrada a Deus. E eu falei que a finalidade da nossa vida tem que ser agradar o Senhor. Então para trás ninguém pode andar. Ah, pastor, eu tenho andado para trás. Tem, pois você tem desagradado a Deus. Tem desagradado a Deus. Então, para de andar para trás. Diga para o irmão, para de andar para trás. E agora anda para a soberana vocação. Entende agora que você foi chamado e vocacionado para ser participante da glória eterna. Amém ou não amém? Nós temos pelo menos 7 chamados no Novo Testamento para entendermos a nossa vocação. Faz assim com o dedinho. Primeiro chamado, diga, o chamado para a salvação. Abra aí em João 1:43. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galiléia e, achando a Felipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximando-se dele, disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és filho de Deus? Tu és rei de Israel? Ao que lhe disse Jesus: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem crê? Ele fala da salvação. Às vezes a gente pensa que já viu tudo, mas você ainda não viu nada. Quando você vê a glória, você vai entender tudo. Hoje você conhece por parte, mas um dia você vai conhecer como ele é. Tudo que hoje é conhecido de forma opaca, de forma mediana, um dia será conhecido na íntegra. Amém? Segundo chamado, Mateus 8, abra aí, versículo de número 22. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa o quê? Os mortos. Diga comigo: segue-me e deixa os mortos. Pastor, ele está dizendo para deixar a família assim, de qualquer jeito? Não, irmão. Todo aquele que vive no pecado, na prática do pecado, está debaixo da lei do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Na ocasião, eles tinham que sepultar o pai.
Jesus olha e diz assim: segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, há pessoas na tua casa que não vão, que não querem me ouvir, que não querem me seguir por causa do pecado. Estes são mortos. Deixa eles sepultarem o morto. Mas você é vivo, vem e me segue. Amém ou não? Então, às vezes, você dá tanto valor a coisas que o Senhor não dá. Quer um exemplo? Morre uma pessoa que você gosta e você fica se acabando de chorar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que a morte de um justo é festejada por Deus. A alegria no céu quando um justo, ele sai daqui e vai para lá. Há festejo. Você sabia que em países cuja religião primordial ou principal é a protestante, vou dar o exemplo dos Estados Unidos da América, que já foi um país protestante, hoje é um país bagunçado, com muito satanismo. Mas os evangélicos lá nos Estados Unidos, quando alguém morre, aí é costume do americano, com uma forma geral, já por causa dos protestantes. Quem não sabe, os Estados Unidos foi povoado pelo povo protestante. Amém? Diferentemente daqui do Brasil, que é um país, entre aspas, né? Estamos acabando com essa história, mas é um país católico, ou não é? Aí, lá nos Estados Unidos, que foi povoado por protestantes, por evangélicos, preste atenção nisso. Quando alguém morre, tem salgadinho, tem bolinho, tem docinho, tem comidinha, tem refrigerante, tem musiquinha, tem gente rindo. Porque lá, eles entenderam desde cedo que quando alguém morre em Cristo, há festejo no céu. Se lá está festejando, o que é que eu vou chorar aqui na terra? Vocês entenderam? Então, pega-se a ocasião que aqui nós caímos em um pranto tremendo, é ou não é? Sim ou não? Por que a gente chora tanto aqui e lá eles festejam tanto? É que lá eles entendem a esperança da vida eterna diferente daqui. Como nós somos colonizados por padres jesuítas e aprendemos o catolicismo desde pequeno, a igreja romana, ela utiliza-se da morte de alguém para fazer missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano, é ou não é? Porque isso gera o quê? Grana. Então nós fomos colonizados dessa forma, não fomos? Então, quando alguém morre aqui, rapaz, é um sofrimento. Por que é um sofrimento? Porque a igreja romana nos ensinou a sofrer muito, a chorar muito, a gemer muito, a padecer muito, porque isso dá muito dinheiro para eles. Quebra esse paradigma católico aí, se torna um servo de Deus. Para com esse chororô e vai te alegrar no Deus vivo, porque lá está tendo festa e tu fica chorando aqui embaixo. Aí Deus fica dizendo, eu estou festejando e essa criatura aí não entendeu ainda. Esse estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquela passagem do filho pródigo, quando ele volta para casa, mata-se um cordeiro e se festeja. Quem já leu essa passagem? Sabe quando alguém sai daqui e vai para lá? É o filho que está chegando em casa, o pai faz o quê? Abraça, beija, dá roupa nova, coloca o anel no dedo e faz festa. Quem crê que Deus é pai? Quando você morre, você vai para onde? Para a casa do pai. Lá tem festa. Quem quer festa? Mas esse sangue católico não sai de ti, cara. Aí ser católico até quando? Dentro da igreja evangélica. Para com isso, rapaz. Desespero. Você só tem que se preocupar em evangelizar a sua família. Amém? Em ganhar uma deles. Porque isso aqui foi feito para o chão. Sabia? O corpo, está lá escrito no Gênesis, do pó vieste ao pó, vai retornar.
Você veio do pó e vai voltar para ele. Para com isso. O que você tem que entender é que a celebração tem que começar aqui na terra. Você tem que festejar e se alegrar, porque alguém estava morto e reviveu. Estava perdido no pecado, mas foi achado na glória. Amém ou não amém? Agora eu não vou para velório de católico. Não vou. Não vou para enterro de gente que morreu sem Cristo. Porque quando eu chego lá, está todo mundo no chororô, e alguém chega para mim, e aí pastor, foi para o céu ou foi para o inferno? Eu disse, rapaz, só Deus sabe. Não vou dizer que foi para o inferno não, né? Mas é muito chato a gente ir para esses cantos, porque não há nenhum entendimento espiritual da morte. Então você que está em Cristo, quem está em Cristo? 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 Levanta a mão bem alto, diga eu estou em Cristo. Não, eu quero bem alto. Mais alto. É nova criatura, as coisas velhas já passaram. Para com isso, irmão. Você é nova criatura. Amém? Meu pai foi para a glória. Aí eu, católicozinho, já pastor, ó. Católico romano, pregando o evangelho, dizendo que era protestante. Sofrendo feito um besta. Aí no dia que caiu assim, não foi um terremoto na minha cabeça. Assim, eu entendi que ele estava no céu, rapaz. E eu lá tendo festa e eu aqui me acabando de chorar. Aí hoje, quando eu penso no meu pai, sabe o que é que eu penso? Rapaz, ele está festejando. Meu pai dava maior valor a uma piada, gostava de se alegrar, pular, sabe? Meu pai era divertido. Então o cara está lá se divertindo, e eu aqui feito besta, pensando que ele, em choro, em gemido, Não, ele não foi para o inferno, eu estou bem. Amém? Ele não foi para o inferno, não foi para o céu, eu estou bem. Agora, se ele tivesse ido para o inferno, irmão, porque ele passou 20 anos fumando o charuto de Satanás. Entendeu? Tomando água do cão. Aí quando ele largou essas coisas, foi servir a Deus e se tornou um pregador do evangelho, o Senhor, ó, levou. Foi um fogo que subiu, amém? Foi um raio, foi a glória. Aí eu fico pensando hoje, poxa, meu pai conhece coisas que eu, com toda a minha teologia, não sei. Porque hoje ele conhece na totalidade e eu só conheço em parte. Quem está entendendo? Rapaz, festeje, porque você é nova criatura. Não ande mais segundo a velha instrução, não. Agora você tem uma instrução nova em Cristo. Amém? Tá certo ou não? Olha, eu sei que eu vou ser arrebatado, porque nós somos a geração do arrebatamento, amém? Mas, irmão, se não fosse essa geração, mas se não fosse essa, e eu fosse passar pela morte, sinceramente, se eu tivesse tempo, eu ia organizar uma festa. Uma festa. Eu queria todo mundo aquele ritmo assim do encontro com Deus. Entendeu? Caixãozão lá, e todo mundo pulando e cantando e louvando e tal, e alegria total. Vai que dá um tempozinho, Deus diz, tá bom, bicho, tu quer, vai lá. Aí eu me levanto do caixão, começo a festejar também, depois eu deito de novo, não tem problema não. Se ficar algum crente na hora, né? É porque uma vez a gente orou por um morto, ele reviveu, até hoje tem gente correndo lá no bairro. O povo pede a Deus para fazer um milagre, quando Deus sai, ninguém acredita, né? Jesus se apresentou aos discípulos, em cima do mar, andando sobre o mar, o pessoal disse, é um fantasma. Não, sou eu. Se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí, vem. Ora, você está me buscando, quando você me acha, você não me crê? É isso que nós temos que parar e entendermos. Amém? Diga, nós temos o chamado para sermos separados para Deus. Nós temos os chamados para renunciar a nossa vida pessoal por Ele. Diga, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Inclusive a nossa vida pessoal. Eu deixei de ter uma vida pessoal para ter uma vida espiritual. Eu deixei de ser moderno para ser eterno. Amém? Então eu não sou mais, eu não tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida espiritual. O que mais, pastor? O nosso chamado exige uma renúncia pessoal, exige, mas exige também uma consagração. Eu fui chamado para ser consagrado. Amém ou não? Essa coisinha de quem,
É consagrado o papa, o padre, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, são consagrados. Eu não, eu sento na cadeira, assisto o culto, nem presto o culto. Assisto o culto, eu não tenho nada de consagração. Que é isso, irmão? Você é o corpo de Cristo, santificado lá na cruz do Calvário. Você tem o sangue do Cordeiro, você representa o Senhor Jesus na terra, você é chamado embaixador do Senhor, você é o que a Bíblia fala que você é, você tem poder e autoridade para expulsar demônio, curar enfermo, falar a língua de anjos, pregar o evangelho da salvação. Que é isso? Como você pode dizer que você não é consagrado? Você é super consagrado. Mais ainda, você é super power consagrado. Quer mais? Super, mega power consagrado. Eita, pastor, o senhor está exagerado. Estou não. É que você não entende o valor que tem a tua alma. Você não percebeu o tamanho do chamado de Deus para a tua vida. Você não entendeu ainda o propósito de Deus para você. É maior do que você imagina. Amém? Diga assim: o meu chamado exige consagração. Exige que eu seja imitador de Cristo. Exige que eu seja servo, que esteja a serviço do rei. O meu chamado é ser servo, é servir. Olha que coisa, tem gente às vezes orgulhosinha, bestinha, né, dentro da igreja, né? Às vezes, olha, o irmão ali é todo cheio de frescura. Aquela irmã que parece que vai topar nos cantos, que não baixa nem a cabeça, né? Ô irmão, vou te falar uma coisa que você não sabe. O teu chamado é para ser servo. Quem crê que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você crê mesmo? De verdade? Pois ele estava lavando os pés de todos os discípulos, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E foi ele que disse: eu vim para servir, não para ser servido. Olha que coisa, como você está longe de Cristo. É para ser imitador dele, mas você quer ser o que não é para ser. Você se coloca numa posição que não é a sua posição é imitar Cristo. Então quem quer imitar Cristo? Seja servo. Sirva a seus irmãos. Sirva a sua igreja. Sirva ao seu pastor como ele serve a você. Amém ou não amém? Sirva a causa do evangelho. Sirva ao próximo. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.